Assad e Márcio Moura são dois talentosos atores do Centro Teatral Carioca, etc e tal, que une seus espetáculos teatro, mímica e humor. O centro tem linguagem própria e vem conquistando o respeito e admiração do público e da crítica. E é sobre eles o set de hoje. Os dois companheiros de cena são apaixonados por teatro, mas o começo dessa paixão foi bem diferente para cada um deles. A companhia, ela tem 23 anos. Eu já fazia teatro antes, eu fazia teatro como todo mundo começou teatro em escola, e a partir daí, depois de alguns, 5 anos, por exemplo, 3, 4 anos, eu conheci o Álvaro e começamos a fazer trabalho juntos. Elizabeth Maria estava em frente à sua casa. Morava no 18º andar de um alto edifício. Eu acho que a formação passou pela escola técnica, que fizemos juntos, depois eu fui fazer faculdade de teatro, o Álvaro foi fazer seguir outro caminho, mas nós continuamos juntos e assim fundamos a companhia, e que tem 23 anos. Então, minha primeira impressão com o teatro, meu primeiro contato com o teatro foi em teatro escolar, né, fazendo espetáculos dentro do ensino médio, e assim eu comecei. O Centro Teatral, etc e tal, apresenta Fulano e Cicrano. O teatro, geralmente, com as pessoas que trabalham com arte, elas remetem à infância, a festas em casa, a ser engraçado, ou ter desejo com poesia. Para mim, não. O teatro surgiu, eu já tinha 22 anos, era um caminho contrário, eu fazia engenharia e, de repente, acabei fazendo um curso de teatro, uma aula muito a contragosto, porque eu achava que não ia ser legal. Só que quando eu cheguei lá, eu me identifiquei de maneira profunda, assim, me senti muito bem fazendo. E esse professor se chama Jorge Rui. E esse professor, ele foi homenageado em um dos espetáculos do Etc e tal, muitos anos depois. O espetáculo se chama Fulano e Cicrano. É o nome de um personagem que aparece durante o espetáculo. Desde então eu comecei a fazer curso, e eu fui para um curso, ele me indicou, eu fui fazer um curso profissionalizante, e aí teve um caminho paralelo, porque o paralelo do curso profissionalizante da CAL, eu acabei também fazendo um trabalho com um mímico chamado Luiz de Lima. O Luiz de Lima, ele é o precursor da mímica no Brasil, ele trouxe essa mímica na década de 50. O meu contato com o teatro foi inicial com a escola de teatro, do teatro tradicional, fazendo linguagens desde Stanislavski, que era o realismo, ao Luiz de Lima, onde eu fiz um trabalho com pantomima. O Centro Teatral, etc e tal, faz suas apresentações com base na tríade teatro, mímica, humor. Mas a mímica não é algo usado comumente nos espetáculos teatrais. E os atores explicam um pouco sobre essa arte e contam sobre a receptividade do público. O que toda mulher faz quando entra num carro? Nunca foi fácil, não é fácil trabalhar mímica, mas lembrar que nós fazemos uma mímica que nos fortalece no espetáculo, mas que a mímica ela pode estar presente em qualquer tipo de espetáculo. E a partir daí a gente veio descobrindo as nossas formas, as formas de atuação e como inserir esse nosso tema dentro do universo, que pode ser tanto infantil quanto adulto. Elizabeth Maria era uma mulher normal. Não uma mulher qualquer. Elizabeth Maria era professora. As pessoas têm dificuldade de entender a mímica como uma vertente. Mímica, todo teatro faz mímica, qualquer espetáculo de teatro faz mímica, porque é o trabalho corporal. Mas é o trabalho da pantomima, histórias que são contadas sem palavras. E o Luiz de Lima era um especialista que trabalhou com Marcel Marceau, que é o precursor dessa mímica de pantomima, que vem da França. Ambos já falecidos, mas são o símbolo da pantomima. Quando eu falo mímica para você ou para qualquer pessoa, imediatamente ela remete a uma pessoa com uma roupa preta e branca, maquiagem branca, luva branca e um chapéu preto.
esse é o figurino do personagem Bip, do Marcel Marceau. Foi tão divulgado, ele rodou o mundo tantas vezes, que a imagem da mímica é ligada ao Marcel Marceau. Então as pessoas às vezes remetem a figura da mímica, seja num desenho, seja na animação, seja no cinema, e está remetendo a um personagem que é do Marceau, ou pantomimo clássico. Não é o caso do Etc e Tal. A gente tem influência da técnica, mas não somos pantomimos clássicos, mas bebemos nessa linguagem. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e no quarto andar as compras começaram a pesar. Eu acho que a mímica e a comédia é uma escolha, assim, na verdade, né? O ato físico, o ato de se construir alguma coisa através do corpo, pode ser dramático ou pode ser cômico. É uma escolha teatral, uma escolha de direção. Eu acho que a mímica ela pode ser séria, ela pode ser cômica, mas é uma escolha de direção e do que quer se dizer através de um texto, né, que é um roteiro corporal. Através disso, o que você quer dizer? Você quer atingir com a comédia? Então, a partir daí, descobrir movimentos que levem graça ou que façam a pessoa ter uma identidade que possa dar graça ao trabalho. Procura na primeira, segunda, terceira, oitava, nona, décima sacola e não encontra. O desespero bate. A pressão cai. Ela sustenta. A mímica é feita em cima daquilo que você conhece. A mímica só funciona, principalmente a mímica de humor, ela só funciona quando ela é feita em cima de alguma coisa que você já percebeu, que você já viveu. Então, andar de elevador, fazer efeitos de corpo, no caso do fulano e cicrano, uma ida ao dentista. Então, são situações que você já viveu, já vivenciou. Então, como você vivenciou, você consegue fazer um paralelo. Talvez um espetáculo de mímica seja um dos espetáculos que é fundamental a triangulação com a plateia, porque senão não há graça, não há jogo. A plateia precisa fingir que acredita naquilo que você está fazendo, para aí a gente brincar do fazer teatral, que no nosso caso é o mais importante. Outra arte que faz parte da tríade usada pela companhia é o humor, e os dois artistas são especialistas nisso. O humor, na verdade, é uma vertente contrária. Às vezes ele entra, às vezes você vê que está nessa situação, né? Quando você vai fazer um exercício e todo mundo faz o exercício certo e você faz com o tempo errado. Todo mundo vai rir, porque o humor ele trabalha exatamente com o erro. E é uma grande brincadeira em relação à mímica e os palhaços, que os mímicos e os palhaços não se dão bem. Porque o palhaço procura o erro e o mímico procura o acerto. Então, um não vê graça no outro. Claro que é uma brincadeira, porque hoje tudo é muito misturado. O mímico, quando eu falo, o pantomimo clássico. A comicidade, ela surgiu muito da característica das pessoas, né? Daqueles que se uniram. O Márcio Moura, eu e a Melissa Teles Lobo. Esses três têm uma característica física de comicidade e uma característica de interpretação que leva a isso. E aí, claro, a estética da companhia, do Etc e Tal, é assim. O Etc e Tal não é só uma companhia de teatro. Com o passar dos anos, ela se tornou uma empresa familiar para os 3 atores integrantes. Em 1993, se reuniram 5 pessoas. Gidu Saldanha, que era um outro mímico, Márcio Moura, Carol Freitas, Simone Pio e esse que vos fala, Álvaro Assad. E a gente pensou em montar já uma companhia. Já fazíamos trabalhos com livrarias, com editoras, e a gente recebeu o convite para montar um espetáculo em cima de um livro chamado Enrola Desenrola. E ali, naquele momento, a gente pensou em montar a companhia e já fez a companhia, já começando a trabalhar, já começando a fazer um formato profissional, né? Não vem dos trabalhos de companhias amadoras, que vem da escola, não, já foi montado para isso. Nesse tempo para cá, o núcleo ficou sempre constante ali presente entre Márcio e eu, até o momento que em 1998 chegou a Melissa. E aí o núcleo do trio, Melissa, Márcio e eu, a gente fixou
e fixou voltado para o teatro. Pegou toda essa bagagem que a gente tinha acumulado com todos os trabalhos e montou o primeiro espetáculo, Fulano e Cicrano. Na verdade, é o primeiro espetáculo desde que ele é montado, ele ficou em repertório. Todo espetáculo que o Etc e Tal montou desde 99, ele está em repertório. Fulano e Cicrano, O Macaco e a Boneca de Piche, Victor James, De Férias no Sítio, Branca de Neve, O Maior Menor Espetáculo da Terra, No Buraco e A Onipotência do Sonho, que é um espetáculo só com formas do surrealismo. A princípio, a gente eventualmente convida outros atores para trabalhar em determinados eventos, como a Onipotência do Sonho. É um espetáculo em que a gente trabalha com outras pessoas. A gente convida essas pessoas, faz uma preparação delas, física, para realizar as intervenções cênicas. Mas os outros espetáculos do Etc e Tal, não vejo outros atores fazendo, somos nós. Inclusive, a gente não tem nem substituto, ou seja, a gente nem se substitui em cena. Eu não imagino eu fazendo o que o Márcio faz nesse espetáculo e vice-versa. Mas quem sabe no futuro a gente não tem algum convidado, mas eu não vejo não, já é a tríade mesmo, já é a linguagem desse trio. Outro elemento usado nas apresentações do Etc e Tal são os quadrinhos, que são abordados de modo bem interessante. No Fulano e Cicrano existe uma base, uma pesquisa de histórias em quadrinhos, porque a história em quadrinhos, se você for perceber, ela é feita de pequenos quadros, os movimentos são recortados. Talvez daí venha a semelhança com o nosso trabalho, de humor de quadrinho, de humor das tiras de quadrinho, humor do desenho animado, que é um humor muito recortado, né? Um humor muito específico. E no Fulano e Cicrano a gente descobre isso, não só no primeiro quadro, que é Elizabeth Maria, ou no segundo, mas em especial no terceiro, que é a perseguição e o nado sincronizado. Ali você percebe exatamente as gags, as piadas de histórias em quadrinhos, de histórias muito antigas que a gente cria como referência. Então, a mímica tem uma relação muito direta com o quadrinho, principalmente o quadrinho não verbal, que consegue, em tópicos, em parte, contar uma história sem uma palavra. O caminho é esse. O centro vem ganhando cada vez mais admiradores e tem uma média de 150 apresentações e 25 mil espectadores por ano. Além de se apresentarem no Brasil, também fazem apresentações internacionais em países como Alemanha, França, Portugal, Argentina, entre outros. E a gente resolveu começar a participar de festivais. O importante é assim, a gente passou, depois de mandar, sei lá, dezenas de convites para o festival. E a resposta era sempre a mesma. É mímica, é festival de teatro, é mímica. Até que um dia, em Vitória, nós fomos convidados para fazer um festival competitivo e foi um grande sucesso. E a partir daí as pessoas começaram a entender que a mímica como o caminho do fazer teatral. E aí a gente continua na estrada. O espetáculo é um espetáculo absolutamente sem palavras, como no caso No Buraco ou Branca de Neve, que é um infantil sem palavras. Não, o preparo foge porque é um espetáculo não verbal. Agora, quando tem um espetáculo de pantomima literária, que é uma técnica que a gente utiliza, em que um ator narra e outro faz ao mesmo tempo em mímica, aí sim, se a peça se é no lugar de língua inglesa, a gente vai fazer em inglês, se é no lugar de língua francesa, a gente vai falar em francês, para que a gente se prepara para o espetáculo, né? A gente se prepara para realizar o espetáculo da melhor maneira possível. Então, para a pantomima literária acontecer, há que se ter entendimento. Então, por entendimento, passa pela língua. E mesmo em Portugal, que a gente pensou que a gente não precisaria fazer uma adaptação, a gente teve que adaptar, porque tem palavras que são completamente diferentes. Então, vaso sanitário é autoclismo lá. Então, tinha uma hora que a gente fazia uma cena com um vaso e as pessoas não entendiam. Então, é fundamental fazer uma pesquisa, sim,
de palavras certas, de gags que funcionam. O Fulano Cicrano dentro do Brasil tem uma cena que eu entro num carro popular. Em cada lugar que a gente vai, a gente fala qual é aquele carro assim mais bagaceiro que tem na cidade. Aí a pessoa fala. E aí a gente usa no espetáculo, porque é fundamental o entendimento para que a comédia aconteça. Esse não. O outro. Um Fusquinha, 66. Os espetáculos criados pela companhia são feitos com cuidado e muito carinho pelos próprios atores. A relação com o público, se fazerem entender por eles, é algo muito importante para os artistas. Cada espetáculo do Etc e Tal tem um formato de escolha de linguagem. Então, o Fulano Cicrano é um espetáculo que trabalha com quadros, que são pantomimas. No Buraco, só histórias sem palavra, com metade do corpo. O maior menor espetáculo da Terra é um texto criado pelo Etc e Tal com a linguagem do Circo de Pulgas. Victor James e Draguinho são espetáculos baseados em um livro. Então, O Macaco e a Boneca de Piche é um conto popular. A gente busca montar o roteiro, nós fazemos o roteiro dos espetáculos, mas alguns são de adaptação de livros, outros são adaptações de contos, outros são criações do próprio Etc e Tal. O Etc e Tal tem uma preparação específica física, porque, como vocês podem notar, a cor do meu cabelo já começa a perder e ele já é branco, né? Mas para eu poder realizar fisicamente as apresentações, há de se ter um preparo físico, né? Então a gente tem desde um preparo de aquecimento até pilates ou RPG, para preparar o corpo para fazer o trabalho, porque tem um trabalho muito físico de biombo. O Fulano Cicrano tem, é um espetáculo que se perde um pouco de peso fazendo. Outros espetáculos mais, outros menos. Mas assim, o trabalho de perna é muito forte quando a gente faz o trabalho atrás do biombo. Tem o último número do Fulano Cicrano, é um biombo, e os atores trabalham atrás, como é o No Buraco. Muitas vezes o público pergunta pra gente, existe algum colchão atrás do biombo? A gente fala, não, tem um colchão. Tem coxa, tem perna, tem musculatura e preparo físico para isso. O Fulano Cicrano ele faz 17 anos esse ano. Então, depois de 17 anos, ele deixa de ser um espetáculo, faz parte da nossa vida, né? A gente faz ele com olhos fechados, a gente não ensaia para entrar em cena, por exemplo, é uma coisa que já acontece. O processo foi de um processo de junção. Nós tínhamos quadros soltos e quando a Melissa, que é a terceira integrante do grupo, entrou na companhia, ela falou, não, peraí, vocês têm esse quadro dessa mulher, a gente tem esse quadro, vamos juntar num espetáculo, vamos tentar fazer. E aí, ao juntar no espetáculo, nós construímos a trilha, o figurino, o cenário e transformamos naquilo que eram cenas num espetáculo de teatro. E assim surgiu o Fulano e Cicrano. Eu acho que uma preparação é mais de concentração do que qualquer outra coisa. A gente não faz o tradicional passadão, né? Em que você faz o espetáculo inteiro antes de apresentar o espetáculo. A gente não faz isso. A gente se concentra, existe um aquecimento individual. Com o tempo a gente descobre que tipo de aquecimento é melhor para cada espetáculo. Então, prepara a voz, no caso, porque é um espetáculo de mímica, mas com muito som, com muita onomatopeia, muita informação vocal. Então a gente se prepara assim. Mas isso assim, quando eu digo que a gente não ensaia, mas a gente não ensaia para fazer o espetáculo. Porque todos os nossos espetáculos de repertório, eles estão circulando sempre. Então, eles estão ativos sempre, estão preparados sempre. Mas se a gente fica, sei lá, 2, 3 meses sem fazer um espetáculo, a gente dá uma sentada, dá uma conversada, pensa no texto, revê umas piadas e faz o espetáculo.
Música